Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gravação do Rentabilidade dos FOFs aqui da Empíricos Asset. Eu, Pedro Fiorentino, representando a Asset, estou aqui como de costume com Alexandre Alvarenga, Laís Costa, começando um 2026, né? Antes de começarmos, estamos gravando aqui no dia 13, já aconteceram algumas coisas, né? Tem muita promessa para esse ano. A gente está devendo para vocês as nossas rentabilidades de dezembro. Dezembro que foi um mês que novamente fechamos com o Ibovespa em alta, com 1,29%. O dólar deu uma esticada na reta final do ano, né? O S&P também valorizou. A gente começou a ter aquele imbróglio da Venezuela, começou a ficar mais evidente, que a gente vai ver que ele espichou para do começo de 2026, né? Já começamos com tudo. Mas como passou um ano, né? Já passou um ano completo aqui de rentabilidade, muita coisa, um ano de 2025 parecia que não acabava mais. Acho que eu tenho falado isso aqui até com mais frequência nos meus últimos papos. Cada ano que passa parece que o ano fica maior. Então 2025 teve muito evento e eu acho que vale a gente recapitular. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse 2025? Vamos lá, Pedrão. De fato, 2025 foi um ano recheado de eventos, né? Acho que principalmente lá fora, mais do que no Brasil, porque os eventos lá de fora influenciaram bastante os preços dos ativos brasileiros, né? Mais do que as nossas idiosincrasias, né? Então a gente teve o novo governo Trump começando o ano e você tinha aquela expectativa de um governo, pelo menos uma expectativa mais otimista, né, do que foi se desenrolando ao longo do ano, e até uma expectativa de dólar mais forte frente a isso, e até as políticas tarifárias do governo Trump, né? A gente viu que isso não aconteceu, até pelo Liberation Day, que foi aquele dia atabalhoado, né, que ele trouxe aquela cartolina e trouxe aquele monte de informação jogada ali para o público, né, e que acabou gerando uma volatilidade relevante no mercado, esse evento em específico, né? A gente viu como isso se desenvolveu ao longo do ano. Então, de fato, foi um ano de dólar fraco, foi um ano de muita discussão sobre inteligência artificial, que a gente vê, na verdade, desde 2022, 2023, com, né, a popularização do ChatGPT, de todo esse ecossistema, né? Mas em 25 teve também um evento no começo do ano que foi o DeepSeek Day, né? Alcunhado dessa forma, e isso gerou essa dúvida sobre a concorrência, né? Quem vai ser o vencedor dessa corrida? Acho que um tema importante também, como que o investimento que tem sido altíssimo nesse segmento vai se traduzir em retorno, né? Se traduzir em lucro para as companhias, que é isso, no fim, o investidor que tem investido nisso espera para o futuro, né? De fato, foi o segmento que mais puxou a Bolsa Americana no ano para ter esse desempenho positivo, né? No ano fechado. 39% do S&P, né? As top 10 companhias do segmento de IA, então foi bem relevante, continua relevante, que a gente vê, né, nas conversas com os players de mercado que continuam olhando para a IA como um tema geracional e que vai continuar trazendo mudanças estruturais, seja para o próprio segmento e para toda a economia mundial, né? Acho que essa é outra discussão, que é o impacto da inteligência artificial na produtividade, na inflação, no crescimento, na maior eficiência das economias. Então, acho que esse tema foi bem importante, né, lá de fora. A gente viu também, acho que o maior shutdown americano na história, né? 43 dias seguidos que teve esse shutdown e que, de fato, ficou com essa falta de informações nos Estados Unidos. Isso também gerou volatilidade nos mercados. A gente viu o Fed lá fora começando esse ciclo de queda de juros, que a gente tem essa expectativa para o Brasil, mas ainda é uma expectativa, né? Que, de fato, lá fora já começou a se concretizar, o que também aumentou essa diferença, né, esse maior carrego da moeda brasileira em relação à americana, né, com essa redução da taxa de juros lá fora. E a gente viu essas tensões geopolíticas ainda presentes em algum nível, principalmente no último trimestre e começo aqui de 26, se intensificando, né, principalmente no Oriente Médio, e aqui a gente falou, né, da Venezuela. Então, foram temas muito importantes lá de fora. Aqui no Brasil, talvez ficou um pouco mais leve de eventos, né, e de discussões que impactaram os preços ativos. A gente teve até uma desinflação mais consistente, né, então, de certa forma, foi até benigno para os preços dos ativos, que, junto com esse fluxo dessa redução do excepcionalismo americano e enfraquecimento do dólar, que trouxe fluxo para emergentes,
naturalmente para o Brasil, você ainda teve essa desinflação mais consistente aqui, que trouxe, que gerou um retorno positivo para os ativos brasileiros, principalmente ativos de risco, né? Então, Bolsa Brasileira teve desempenho acima de 30%, acho que 34% no ano fechado, né? Então, foi bastante positivo. E aqui a gente também teve alguma discussão na parte de crédito, né? Que você teve um fluxo intenso para os ativos de crédito, né? Principalmente os isentos. Teve a discussão da MP 13013, né? Sobre a tributação nessa parte. Então, também teve muitos eventos mais nessa parte de crédito, né? Relacionado a fluxo, tributação e como isso impacta também, enfim, nas contas públicas. Então, acho que 2025 foi um ano, como eu falei, que o Brasil foi muito influenciado pelo externo e é possível que 2026 essa dinâmica se inverta, né? Porque a gente vai começar aqui com essa queda de juros esperada, né? Muitos falam aí para a reunião de março, né? Para começar pelo Banco Central aqui, e essa corrida eleitoral que já vem acontecendo desde o ano passado e que cada vez mais vai se intensificar até, né, o período eleitoral de fato, né? E talvez a Laís pode complementar aí falando sobre essa nossa visão, né, para 2026. Exatamente, Laís. Eu queria até fazer um agrupamento, trazer assim, essas expectativas que a gente tem para esse ano, né? Você comentou da inteligência artificial. Eu gosto até de fazer um paralelo aqui em quatro paredes, né, com alguns amigos, falando, pô, será que esse mundo novo que a gente vem vivendo, nessas politizações, parece até uma Guerra Fria 2.0, será que a nova corrida espacial é a corrida da inteligência artificial? Não sei, a gente tem muita expectativa aí, principalmente lá de fora, falando sobre isso. Aqui no Brasil a gente tem esse cenário político que eu acho que vai mandar muito no que vai acontecer, em qual que vai ser a nossa dinâmica. E começamos o ano, né, já com os Estados Unidos colocando o pé na porta. Não sei, né, o Trump ano passado estava em busca do Nobel da Paz e de repente começa a trazer uma pimenta extra no xadrez global. E aí, Laís, eu queria ver com você, né, e essas expectativas para 2026, para onde que nós vamos caminhar nesse ritmo? 2026 de fato é um ano que a gente deve ter bastantes eventos globais importantes, né? De fato, a gente já começa o ano com o Maduro sendo capturado, né? Ele e a esposa presos lá nos Estados Unidos, sendo julgados nesse processo todo de interferência dos Estados Unidos na América Latina, essa nova doutrina Monroe, né? Que a gente tem falado, que é aquela doutrina da América para os americanos. A gente tem também conflitos dos Estados Unidos em relação ao Irã agora, né? Neste momento, inclusive, que a gente está falando, toda essa revolução lá no Irã, os protestantes e os Estados Unidos apoiando, né, esses protestantes contra o governo incumbente. E trazendo um pouco para cá, a gente também tem uma questão eleitoral super importante. Então, a gente começa o ano aí com pesquisas eleitorais, mostrando ali uma popularidade um pouco melhor do governo incumbente, muita ansiedade em relação a quem de fato será o candidato da direita, se o Flávio Bolsonaro de fato vai para a disputa, se o Tarcísio de fato desistiu dessa disputa presidencial, enfim, bastante incerteza, mas bastante volatilidade em relação a isso, né? E muita atenção, sem dúvida isso vai fazer bastante preço. Do lado macroeconômico, para os Estados Unidos, o mercado precifica 2 cortes ainda para esse ano, né? Os primeiros dados macroeconômicos que a gente viu até agora, né, o mais importante, os dois mais importantes, né, a gente teve o primeiro payroll, que ainda é referente ao ano passado, mas foi divulgado já esse ano, né, o payroll de dezembro, e a gente teve o CPI, né, o dado de inflação que foi divulgado ontem também, referente a dezembro, mas que já dá algum pano de fundo para a primeira reunião, que é ainda nesse mês de janeiro, né. Então, o dado de inflação abaixo do esperado, com a medida de núcleo, que é aquela que retira os itens mais voláteis vindo abaixo das expectativas do mercado, mas ainda sem mudar a expectativa de corte de juros, né? É esperado uma normalização do mercado de trabalho americano, que vinha, né, enfraquecendo, foi o que levou aos 75 cortes de juros que a gente teve no final do ano. Então, 3 cortes seguidos de 25, né, que o Fed efetuou no final do ano passado. Então, o mercado continua precificando que você vai ter estabilidade até pelo menos uma transição no governo, aliás, na presidência do Fed, né? A gente sabe que o presidente Jerome Powell vai acabar, né, vai terminar o seu mandato e deve ser substituído
substituído ali em junho. Outro ponto que tem feito preço também, né, essa questão da transição do Jerome Powell, não só pelo calendário em si, mas recentemente, né, o presidente ele foi comunicado de que estava sendo investigado por possivelmente ter mentido, né, no seu depoimento ao Senado no ano passado, em referência à reforma que está sendo feita, né, no prédio do Fed, né? Então, aparentemente, essa reforma está sendo hiperfaturada, enfim, todo esse imbróglio, e pela primeira vez a gente viu o presidente Powell vindo a público, gravou uma mensagem, né? Essa mensagem foi divulgada no próprio site do Federal Reserve, dizendo que está havendo uma pressão política muito grande e sem precedentes contra o Banco Central americano, isso porque os cortes de juros que estão sendo feitos estão sendo feitos embasados exclusivamente em indicadores macroeconômicos, como deveria ser mesmo, mas essa pressão política para que houvesse uma redução adicional de juros por parte do Federal Reserve, né? Então, assim, bastante ruído político nessa parte interna americana, nessa política externa americana, e esses dados econômicos corroborando para um cenário de um pouco mais de enfraquecimento da atividade americana, mas sem nada de recessão no radar, com 2 cortes de juros, possivelmente o primeiro ali depois dessa transição do Federal Reserve, quando grande parte ali do comitê seria mais dovish, né? Seria mais a favor de cortes adicionais na curva de juros americana, né? Então, para essa política externa, a gente espera bastante volatilidade para esse ano ainda. O governo Trump, ele deve continuar com essa política externa mais que a gente chama de trumpulência, né? Essa confusão um pouco maior nessa forma que ele lidera. A gente não espera mudanças nesse sentido. E na parte dos ativos de risco, parece que na parte mais curta da curva a gente espera os 2 cortes de juros como está precificado, mas na parte longa da curva, que talvez seja até mais importante, né, para os ativos de risco, parece que a tendência é mais de alta e menos de baixa, porque se você tem essa queda de juros com um pouco menos de credibilidade, né, por parte do Banco Central americano, você teria naturalmente uma curva futura empinando. E aí, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem essa questão eleitoral, que é super importante para esse ano, né? Então, como que isso se reflete para o mercado? A gente vê um Banco Central se mantendo bastante conservador, né, em relação aos cortes de juros. A gente tem um corte de 50 para março, né, a nossa expectativa aqui, muito por causa da dinâmica da inflação, propriamente dito, né, o último dado de inflação que a gente teve, que foi também referente ainda ao ano passado, que é de dezembro, né, mostrou um nível de inflação muito baixo, principalmente se você olhar a sazonalidade do período. Dezembro é um dos meses de maior inflação, né, sazonalmente, e a gente teve uma inflação ali de 0,33, 0,32, que é muito baixo para o mês de dezembro, né, mas o qualitativo ainda é preocupante por causa da parte de serviços intensivos em mão de obra, ainda com uma dinâmica muito ruim quando você olha aquela métrica, 3 meses, média de 3 meses, dessazonalizada e anualizada, você tem algo em torno de 8% de inflação para essa métrica, que é muito alto e não condizente com a meta do BC, que é de 3%, né? Então, a gente acha que essa métrica ela vai desacelerar para esse ano, mas a nossa projeção ainda está entre 5, 5,5% para essa linha, o que ainda é bastante alto, né? Em compensação, a gente não acha que os 15% é necessário para uma inflação que deve fechar em torno de 4% nesse ano também. Então, esse corte de juros de pelo menos até ali 12%, que é mais ou menos o que está precificado também no Focus, né? Focus tem 12,25% para esse ano. A gente acha que é possível ser feito, independente de qualquer ciclo eleitoral que a gente tenha. Então, o nosso cenário é que a gente vai ter cortes consecutivos de 50 pontos base. O Banco Central deve parar de cortar juros 2 reuniões antes das eleições e possivelmente voltar a cortar juros depois desse ruído eleitoral ter passado, né? A gente ainda vai ter novembro e dezembro de reunião pós-eleições, né? Então, uma atividade, a gente acredita que ela vai ser mais fraca do que o ano passado, naturalmente, por causa desse ciclo de aperto monetário muito forte ainda, né, 15%.
isso passando para atividade, mas uma atividade de 2% ainda de crescimento no ano, que para os níveis brasileiros é uma desaceleração, mas bastante parcimoniosa. Então, uma atividade que ainda roda bem, inflação de 4% com a inflação historicamente baixa, níveis controlados e juros em queda por volta de 12% no final do ano. Tudo isso deve se traduzir em mais um ano bom para os ativos de bolsa. Os ativos de risco devem continuar performando bem esse ano, com volatilidade, mas devem entregar um retorno atrativo. Para a parte de renda fixa, a gente gosta muito, principalmente dos indexados ao IPCA, indexados à inflação, então é a nossa preferência. Os títulos pré-fixados também devem ter um bom retorno esse ano, como tiveram no ano passado, por causa também da queda de juros. E o CDI+, que devem ter essa rentabilidade reduzida naturalmente por seguirem o CDI, que deve cair com a Selic esse ano. Então a gente elencaria isso, IPCA+, depois pré-fixado e por último o CDI nessa parte de renda fixa. Para o crédito, a gente espera uma abertura adicional das taxas dos spreads, que já estão em níveis muito baixos, então esse valuation deve ser normalizado esse ano, mas a gente não vê um risco de crédito iminente em nenhum setor. Então, naturalmente, claro, pode acontecer, esses eventos de crédito eles são súbitos, mas a gente acha que essa normalização deve acontecer no sentido mais de valuation mesmo. Então, o spread de crédito vai abrindo à medida que a Selic deve cair, essa é uma normalização natural do crédito. A gente permanece subalocado nas carteiras em crédito privado por isso, por esse nível de valuation do crédito. Certo. E, Ale, dada essas novas expectativas que temos no ano, parece o mercado está falando o que nas nossas pesquisas? Aperte os cintos, o piloto sumiu, as coisas estão um pouco mais controladas, está tudo no preço? Como é que está a nossa pesquisa? Bom, puxando um pouquinho da opinião dos gestores aqui, falando primeiro sobre crédito, pedir para o pessoal colocar na tela aí a imagem, a gente viu que os gestores, até por um outro lado aqui, trouxeram um sentimento um pouco mais otimista, entre aspas, principalmente de forma relativa quando você olha das últimas respostas, com as debêntures AAA e AA-. Isso por causa muito de um último trimestre que a gente teve uma correção nessa parte, principalmente nesse segmento, em que teve uma certa abertura nos spreads ali. Então, por essa abertura, você cria uma assimetria para poder ter um fechamento de novo para esses níveis que a gente tem visto mais comprimidos de fato, como a Laís comentou. Então, aparece nesse gráfico um pouco menos pessimista em relação às respostas dos meses anteriores. Para os multimercados é um pouco do que a gente comentou aqui também, essa expectativa de queda de juros mais consistente até para esse ano aqui para o Brasil, Então, a gente vê eles com posições bastante aplicadas ainda em juros nominais, mas em juros reais também, Acho que tem sido um consenso de mercado essas taxas altíssimas aí que tem que ser aproveitadas, para poder aproveitar esse fechamento de taxa. A gente vê lá fora essa convicção em bolsa americana, principalmente no segmento de tecnologia, A gente comentou bastante aqui sobre esse tema e apesar de muitos falarem sobre possível bolha de IA, de valuations mega esticados, ainda tem essa convicção de que essa geração de valor de IA vai ser algo estrutural, e vai ser algo que deve continuar ainda curto, médio, eventualmente longo prazo também. Então, os gestores estão alocados com essas posições em bolsa americana. E a gente vê também posições compradas em ouro, que estão até em patamares, desde que a gente começou a perguntar exclusivamente sobre essa posição, altos. Então, continua essa percepção de que todas essas tensões geopolíticas, os próprios bancos centrais aí, dado essas tensões globais, essa volatilidade global, até alocando mais em ouro, Então você tem essa exposição ainda a esse ativo que funciona como uma proteção para a carteira de forma geral. E na parte fiscal, a gente vê que em ambas as regiões, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, permanecem essas preocupações, principalmente quando a gente olha para o Brasil aqui, independentemente de quem for eleito ali mais para o fim do ano, vai ter que lidar com essa situação fiscal que tem sido preocupante, tem sido um tema relevante aí tanto para o mercado como um todo, como para os gestores também. Para os gestores de ações, a gente trouxe uma pergunta esse mês relacionado ao fluxo local esperado, Então, quais temas
seriam mais relevantes para trazer fluxo para os ativos de risco locais, né, mais especificamente aqui, Bolsa Brasileira. E a gente vê muito em linha com o que tem sido falado aqui, né, até mesmo com os multimercados. Essa expectativa para a queda de juros e esse cenário eleitoral que tem também uma esperança, de alguma forma, de trazer um fluxo positivo para a Bolsa, né, para o mercado. Então, esses dois seriam os principais temas que trariam fluxo aqui para os ativos brasileiros. Certo, pessoal. Vamos para as rentabilidades, então, dos nossos fundos de dezembro. E agora que estamos começando o ano também, eu vou trazer a rentabilidade fechada do ano. Então, melhores fundos multi-estratégia, fechou dezembro com 0,53% de ganho e no ano 14,51%. Já o melhores fundos ações fechou o mês com menos 0,56% e o ano com 30,26%, né? Muito impulsionado aqui pelas ações brasileiras, obviamente, e acabou fechando no negativo devido a uma posição aqui no Alasca Institucional, que acabou caindo menos 7,26% no mês. O melhores fundos conservador fechou aqui praticamente com 1% no mês, né? E no ano 14,33%. O melhores fundos multimercado praticamente no 0 a 0 no mês de dezembro, com menos 0,03%. Um grande destaque positivo aqui na posição do Capitalo K10, né? Teve como detrator aqui o Mar Absoluto, que acabou contribuindo negativamente com menos 3,57%. O retorno absoluto, eu gostaria de trazer um destaque aqui, né? O fundo deu uma tremenda porrada no ano, deu 17,26% de rentabilidade, né? Bateu o CDI aí com folga. No mês de dezembro fechou com 0,51% de ganho, né? De novo, o Capitalo K10 trazendo uma grande contribuição e o SPX Hornet também trouxe uma porradinha adicional aqui no mês, né? O SPX Hornet que fechou o mês com 3,43% de ganho. Agora vamos falar um pouquinho das nossas previdências. O Nova Super Prev aqui fechou o ano com 13,98%, né? Teve bastante volatilidade dentro do multimercado ali, a gente tem a posição em bolsa também, e ficamos com 0,25% no mês, 13,98% no ano no Nova Prev. Super Prev 1 e Super Prev 2. A gente tem aquele movimento que eu tenho falado nos últimos, né? Já está convergindo, já estão se aproximando aqui da mesma rentabilidade. Então, Super Prev 1, 0,12% no mês, Super Prev 2, 0,08%. Essa diferença positiva é porque as criptos recuperaram boa parte da perda e a gente está um pouquinho, agora praticamente finalizado o movimento, estamos um pouco sobrealocados aqui em CRPT11, mas a gente já está convergindo. No final desse mês de janeiro já devem andar na mesma toada. O Super Previdência Ações teve menos 1,63% e no ano 28,64%. Já o Super Previdência Arrojado, aqui a gente fechou o mês com menos 1,35% e o ano com 25,46%. Os nossos fundos aqui, o Prev Conservador, 0,79% de ganho no mês e 12,76% no ano. Quase fechando, Super Prev Multimercado, 0,54% no mês e 11,07% no ano. E agora temos um adicional, né, na nossa carteira. Finalmente podemos começar a divulgar os resultados agora da Super Previdência Yield, né? A nossa Super Previdência conservadora, com um pouquinho mais de crédito, que tem uma relação assim de retorno bem significativa, né? Bem mais legal. Então aqui o Super Previdência Yield fechou o mês de dezembro com 1,18% de rentabilidade. Então você que está procurando uma previdência conservadora, com uma rentabilidade adicional, conversa com o seu assessor de investimentos ou então pesquisa um pouquinho, tire as suas dúvidas aqui com a gente, pode ser tanto do lado da Asset quanto para o pessoal da Research aqui, mandem suas dúvidas no e-mail. Eu convido vocês a fazerem os seus investimentos na Previdência, né? Não é porque o pessoal sempre investe, né, no último mês para pegar os benefícios fiscais da PGBL, mas se vocês começarem já desde o primeiro mês, né, deixar aquele boleto garantido, todo mês fazer a sua contribuição, seria bacana vocês saberem sobre esse fundo. Ale, Laís, muito obrigado pela participação mais uma vez. Se vocês tiverem mais algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Queria agradecer de novo o convite, obrigado pelo ano muito bom de 2025 e desejar também um excelente 2026 a todos.
Obrigado, Pedrão. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo, pessoal!